potentes, né, nesse movimento. E a potência nasce exatamente de reconhecer a morte da forma. E quando eu reconheço a morte da forma, eu posso me desconstruir, produzir uma nova forma, produzir arte em mim. Né? E esse é que é o nosso jogo. Né? Um jogo que é artístico, né? Que é estético, que é inventivo, mas também que é ético e que é político. Eu diria que é importante que as pessoas possam ver a dança como experiência. Porque nem toda dança pode ser uma experiência no sentido do que a gente está falando aqui, de te afetar, você ser afetado e se deixar afetar, e afetar também o que você vê. Muitas vezes você vai ver danças em que elas acontecem lá, as coisas são lindas, são incríveis, a pessoa é quase sobre-humana de coisas tão incríveis que faz, mas aquilo ali não te chega. Eu acho que tem que transformar a dança em realmente alguma coisa que te mova. Não pode ser mais uma idealização. Você não tem que querer dançar para ficar linda, com um corpo incrível e para fazer 5 piruetas e cair em quinta, mas dançar porque aquilo ali te provoca uma experiência de prazer, de perceber coisas sobre você, sobre o seu corpo, sobre o mundo, sobre a sua relação com as pessoas. Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: navegar é preciso, viver não é preciso. Quero para mim o espírito dessa frase. Viver não é necessário. O que é necessário é criar. Não conto gozar a minha vida, nem em gozá-la penso. Só quero torná-la grande, ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a minha alma a linha desse fogo. Só quero torná-la de toda a humanidade, ainda que para isso tenha de a perder como minha. Inovar é uma coisa muito difícil para a maioria de nós, seres humanos, né? Se a gente fosse para a escola para aprender a inovar, a escola não tinha grade curricular, né? A escola tinha grau de liberdade. Então a gente vai lá e a gente é amestrado para aceitar as coisas como elas são. E não para entender as coisas como elas estão e entender esse estar como uma possibilidade de mudar. E para inovar, essencialmente, a gente precisa estar preparado para criar, para recriar o mundo ao nosso redor. E a melhor definição de criatividade em rede que eu conheço é essa aqui. Criar ou ter criatividade é ser capaz de combinar e reorganizar informação e conceitos para criar novos entendimentos e sistemas conceituais. Ora, mas isso devia ser inato aos seres humanos, porque, afinal de contas, cérebros são sistemas de processamento de informação e criação de significados. A coisa mais estranha é como é que a gente perdeu isso na construção das sociedades, das culturas e, em boa parte, devido ao processo educacional. Isso hoje, obviamente, é feito em rede e em modo beta, porque a rede é uma rede de melhor esforço, porque os sistemas que estão na rede não estão prontos. A gente tem que aceitar também o fato de que nós e as nossas sociedades e os nossos dogmas e os nossos paradigmas não estão prontos, que eles são passíveis de modificação e que essa, de uma forma, é a nossa missão. É como fazer software, né? Software, vocês sabem o que é. São textos executáveis em computador. Ou, de uma forma mais simples, software é o que você xinga e hardware, que é quem executa, é o que você chuta. Mas essas coisas que não estão prontas são como software, eles têm uma vida, eles evoluem com o sistema ao seu redor. E a gente podia dizer que, à medida que a gente informatiza a sociedade inteira, tudo é software. Tudo passa a estar em modo beta e ser passível de novas significações, entendimentos e sínteses. E isso, no meu entender, é muito bom, porque a gente leva para o princípio dos tempos, quando a gente estava olhando para o mundo a ser descoberto, coisa que de alguma forma a gente parece ter perdido. Uma coisa que me interessa desde sempre é improvisação. Eu trabalho muito, eu sou professora na Universidade de Dança de improvisação. Eu até um determinado momento dava aula de técnica. Técnica é, eu ensino o meu jeito de dançar para você, para você, para você, para você. Teve uma hora que eu entrei em crise com isso. Eu falei, por que o meu jeito de dançar tem que ser o seu, o seu, o seu, o seu? Cada um tem um jeito.
enfim, eu dava aula para adultos, tá? Não para crianças. E aí eu passei a ensinar só improvisação, onde seria um lugar onde a pessoa tem que descobrir, e não é fácil, o jeito dela, como ela age, que saberes ela articula para determinados impulsos, estímulos, ações, improvisar isso. A gente improvisa na vida, né? Alguns mais, outros menos, mas o brasileiro, de uma forma geral, sabe improvisar muito bem. No sentido de lidar com o imprevisto e não ficar parado, né? Com medo. Que é ensinar a pensar, ou ensinar a criar, ensinar a ter uma atitude frente às coisas, que não é de repetir somente, mas de pegar tudo que você recebeu, articular a seu modo e dar a sua resposta. Eu disse sim quando pari. Eu disse, eu topo. Eu disse, eu aceito e afirmo, mesmo com medo, todas as coisas. Foi o que eu disse quando eu fiz um filho e foi quando ele me fez. Precisamos resgatar a fragilidade constitutiva, o caos que nos caracteriza e entender essa fragilidade e essa convivência. E isso produzirá um novo sujeito e aí uma nova sociedade. A nossa sociedade é produto da nossa Constituição e não o contrário. O Café Filosófico de hoje fica por aqui. Para assistir às palestras na íntegra e acompanhar a nossa programação, acesse o site da CPFL Cultura e siga o nosso Twitter. Até o próximo Café Filosófico. O Invenção do Contemporâneo faz uma reflexão sobre o papel do consumidor na construção do mundo sustentável. Amanhã, à meia-noite. A exploração do trabalho infantil é crime. Denuncie.